Bom dia, meus irmãos, meus amados irmãos do Brasil inteiro. É com muita alegria que a gente vai fazer mais um vídeo aqui hoje. E hoje eu quero tratar de um assunto interessante. Mas antes eu gostaria de agradecer aos irmãos que assistem meus vídeos. Abraçar a todos, pedir a vocês que dêem um joinha para mim aí, que vocês me ajudam bastante. Pedir para aquele irmão que ainda não se inscreveu, que por favor se inscreva no meu canal. Eu fico muito agradecido se você puder fazer isso, tá? Agradecer a alguns irmãos que estão esparramados por esse Brasilzão afora, também em outros países. Por exemplo, o irmão Narciso, lá em Joinville, um irmão que está sempre assistindo os meus vídeos, está sempre divulgando, está sempre me questionando também, né? Irmão Narciso, você não é fácil não, viu? O irmão Gustavo lá em Caxambu, o irmão Luiz Carlos lá em Itanhaém, o irmão Gilberto lá na Itália, o irmão Adriano lá na Espanha, são os irmãos que estão sempre aí colaborando com a gente, mas todos os irmãos colaboram, não são só eles não, todos os irmãos. Você assistiu o meu vídeo, você já está colaborando comigo, viu? Eu agradeço a vocês por isso muito, agradeço demais e peço a Deus, todos os dias eu oro a Deus pelas pessoas que assistem meus vídeos, peço a Deus para abençoar a vocês, tá? Que vocês são pessoas maravilhosas. Bom, hoje, meus irmãos, eu gostaria de falar sobre um assunto interessante. Jesus estava prestes a retornar ao céu e consolando aos seus discípulos, ele disse que rogaria ao Pai que desse a eles um outro Consolador para que estivesse com eles para sempre. Então Jesus estava dizendo, olha, eu vou partir, mas rogo ao Pai que mande um Consolador para ficar com vocês. Agora, meus irmãos, será possível identificar esse Consolador? Atualmente, existem muitos líderes religiosos que dominam sobre os irmãos, se julgando ser superior aos irmãos. Hoje é muito comum a gente ver nas igrejas aí, líderes religiosos se julgando superior. Um exemplo clássico disso, é o corpo governante das Testemunhas de Jeová, que em muitos casos eles querem ocupar até o lugar de Cristo. Eles chegam a dizer que eles que são os intermediários entre nós e Deus. Eles querem ocupar o lugar de Cristo. Agora me responda. E outra coisa. Eles dizem ser os irmãos de Cristo. Eles dizem ser os irmãos de Cristo. Dizem que são os irmãos. Agora me responda. Me responda uma coisinha. Eu quero fazer uma perguntinha aqui para o corpo governante. Como é que vocês são irmãos de Cristo se Cristo é o Criador de vocês? Eu gostaria que vocês me respondessem essa perguntinha. Como é que vocês são irmãos dele? Veja que Colossenses capítulo 1, versículo 16, na parte B, ali diz que tudo foi criado por Cristo e para Cristo. Não só criado por Ele, mas criado por Ele e para Ele. E Colossenses capítulo 1, versículo 17, diz que Cristo é antes de tudo e antes de todas as coisas. Então, como governante, como é que vocês são irmãos de Cristo? Se eles são irmãos de Cristo, conforme eles dizem, diz que são irmãos de Cristo, eles têm que ter trabalhado com Deus na criação do universo. Será que eles fizeram isso? Será que eles participaram na criação do universo? Porque Cristo, juntamente com o Pai, criou o universo. Agora, se eles participaram na criação do universo, já que eles são irmãos de Cristo, certamente eles participaram com Cristo na criação do universo. Se eles
participaram da criação do universo, eles estão bem velhinhos, hein? Nossa! Eu sabia que eles são velhos, mas não pensei que fosse tanto assim, não, porque eles estão bem velhinhos, porque para ter participado com Cristo na criação do universo. Embora eles, em alguns casos, dizem ser Cristo, em outros, eles dizem ser os irmãos de Cristo, né? Em uns casos, eles dizem que são Cristos, no outro caso, eles dizem que são os irmãos de Cristo. Mas eles não são o Consolador enviado por Cristo. Embora eles se coloquem nessas alturas que eles se coloquem, eles não são esse Consolador que Cristo prometeu. Sabe por que eles não são? É porque o Evangelho de João, no capítulo 14, verso 16, mostra que quem é o Consolador? O Consolador enviado por Cristo é o Espírito Santo, que Jesus enviou em seu nome, e esse Consolador iria ensinar os discípulos todas as coisas e fazê-los lembrar de tudo que Jesus disse. Então, esse Consolador prometido por Jesus não é nenhum líder religioso, não. É o Espírito Santo. Até porque Jesus não deixou líderes para dominar sobre seus discípulos. Se alguém dizer para mim que Jesus deixou uma liderança para dominar sobre seus discípulos, você pode ter certeza que essa pessoa está mentindo. Muito pelo contrário, Jesus condenou esse tipo de liderança. Por exemplo, em Mateus, no capítulo 23, versículo 8, Jesus disse que entre seus discípulos não era para haver mestre. Seus discípulos seriam todos irmãos. E em Mateus 23, 10, Jesus disse assim, preste atenção, meus irmãos, preste atenção nesse texto, principalmente vocês, testemunhas de Jeová, que vivem sobre a liderança do corpo governante. Preste atenção nesse texto. Mateus 23, 11. Jesus disse que... Não, Mateus 23, 10. Jesus disse, olha... Não chameis ninguém de vosso guia, ou seja, de vosso mestre. Porque vosso guia ou vosso líder é um só, o Cristo. Não chameis ninguém de vosso guia e nem de vosso líder, porque o vosso guia e vosso líder é um só, o Cristo, né? Então veja, meus irmãos, eu estou pedindo para as testemunhas de Jeová prestar atenção nesse texto. Mateus, capítulo 23, versículo 10. Preste atenção nesse texto, meus irmãos. E cobre isso do corpo governante de vocês, tá? E em Mateus, capítulo 23, versículo 11, Jesus diz que quem quiser ser o maior entre seus discípulos tem que servir os demais. Preste atenção. Atualmente, os canais de televisão estão infestados de líderes religiosos. Mas será que esses líderes religiosos estão preocupados em servir alguém? Será que eles estão preocupados em servir alguém? Eles estão preocupados em servir a si mesmos. Atualmente, meus irmãos, quando você liga a televisão, ali, num canal religioso ali, a primeira coisa que você vê, as contas bancárias para as pessoas depositar dinheiro para eles, para as pessoas dar donativos através daquelas contas bancárias. Então, são 2 ou 3 contas de bancos diferentes e pedindo para as pessoas doar. Você só vê isso. Você não vê eles preocupados em servir ninguém. Então isso mostra que eles não são... eles não seguem essa norma que Jesus diz, que quem quiser ser o maior tem que servir os demais. Esses líderes religiosos
dizem estar servindo a Cristo, mas não estão. Agora, tem outros líderes religiosos um pouco mais sutil, são um pouquinho mais sutil. Esse líder religioso que eu estou falando, trata-se do corpo governante das Testemunhas de Jeová. Eles têm um método diferente de explorar as pessoas. Eles não participam ali de programa de televisão, eles não trabalham ali com programa de televisão, né? Mas, preste atenção, nos seus congressos e nas reuniões congregacionais, eles exploram as pessoas de todas as formas. Eles usam todas as formas de exploração para explorar as pessoas. Por exemplo, nos congressos, ali eles vendem uns alimentos para as pessoas vão para ali para aqueles congressos, tem congresso que é de um dia, 2, 3, a pessoa fica ali alimentando de um alimento sem nutrição nenhuma, um alimento totalmente sem nutrição, caro, né? Alimentando à base de sanduíches, alimentos que ainda vai fazer mal para a pessoa, porque sanduíches, os nutricionistas não aconselham a pessoa a comer sanduíches, né? Então veja que os alimentos que eles oferecem ali, além de ser um alimento prejudicial à saúde, ainda é muito caro, né? Ali tem as vendas de brochuras, de revistas, também, né? E tem outra coisa. E por todo cantinho que você olha, tem uma caixinha, né? Escrito lá, donativos, para você doar ali naqueles congressos. E outra coisa que não deveria existir em hipótese alguma, as maquininhas de cartão de créditos para você doar, né? Já pensou? Você está doando uma coisa que você não tem. Você está doando ali, você está prometendo ali um pagamento de um donativo para daqui um mês, quem sabe? Você não sabe, você pode estar desempregado, você pode estar doente. Então, doar com maquininha de cartão de crédito, isso é uma coisa deplorável. E esse corpo governante faz. Então veja, meu Deus, veja, meus amigos, as explorações existem de todo tipo. Agora, outra coisa muito horrorosa que eles fazem, que o corpo governante das Testemunhas de Jeová faz. Eles pedem, nas reuniões deles ali, para as pessoas doar suas propriedades para eles. Se você tiver uma casa, se você tiver um sítio, se você tiver uma fazenda, você pode doar para eles e ficar com o usufruto. Ali no caso da sua morte, a sua família fica sem nada e aquele imóvel seu passa a ser do corpo governante, para eles ficarem ainda mais ricos do que já são. E a sua família vai ficar na pobreza, né? Então veja que é uma coisa muito cruel que eles fazem com as famílias. E eles usam os anciãos, que são os capachos deles, para fazer pressão psicológica nas pessoas, para as pessoas doarem as suas propriedades para o corpo governante. Agora veja, meus irmãos, isso não tem nada a ver com o Consolador prometido por Jesus. Então, veja que o Consolador prometido por Jesus é o Espírito Santo, que Jesus dá a todo cristão. A Bíblia diz que para a pessoa falar Senhor Jesus, é só se ele estiver sob o poder do Espírito Santo. Então, meus irmãos, não é só o corpo governante diz que eles são ungidos com o Espírito Santo. Todas as pessoas que aceitou Jesus, ele recebeu o Espírito Santo. A pessoa aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador, automaticamente Jesus já dá a ele uma porção do Espírito Santo. Então veja que, aliás,
Eu ia falar que não é só o corpo governante que tem o Espírito Santo, não. Mas ao contrário, o corpo governante não tem o Espírito Santo, porque o corpo governante não acredita em Jesus. Então, meus irmãos, a pessoa que recebeu o Espírito Santo, ele produz o fruto do Espírito. E não é o caso do corpo governante, porque um dos frutos, uma das virtudes do fruto do Espírito é o amor, coisa que o corpo governante não tem.